Setembro, salve, salve! Salve, salve a todos os gaúchos, todas as gaúchas de todas as querências. Um feliz dia. Começa essa live felicitando a todos os gaúchos, porque hoje, dia 20 de setembro, a gente comemora o dia da Revolução Farroupilha. A gente comemora não a derrota ou a vitória, né, na guerra, mas sim a bravura desse povo que se levantou contra o Império. E, na verdade, a história gaúcha tem uma certa relação com o nosso conteúdo de hoje, com a certa Catalunha. Não que tenha relação direta um com o outro, mas é que tem uma certa similitude, né? Uma semelhança, né, entre esses dois povos que se levantam contra um império e tal. Então isso é muito interessante. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou Felipe Beleza e hoje a gente vai falar sobre a história da independência da Catalunha, por que essa comunidade autônoma da Espanha quer tanto se separar do país, quer tanto essa independência, né? De onde vem essa história, alguns fatos importantes nessa caminhada. E para isso eu vou trazer um convidado muito especial, que eu vi que ele já chegou, e ele vai trazer com muito mais propriedade esse assunto. E ele mora aqui no Brasil, ele fala português, então vai ser muito mais fácil para a gente entender, vai ser muito legal, ele vai trazer com muita propriedade esse conteúdo. Então, se eu fosse você, eu não desligaria essa live, porque hoje o assunto é muito, muito, muito interessante. Beleza? Dito isso, cara, eu quero falar para vocês o porquê que eu escolhi essa história. Essa história, para quem não sabe, ela é de certa forma muito pessoal. Tá? Porque eu morei muitos anos em Barcelona, morei quase uma década em Barcelona, morei 9 anos em Barcelona. E para mim, ela é, sem dúvida alguma, uma das comunidades, uma das sociedades mais modernas, vanguardistas e livres de toda a Europa. Tá? E não falo só pela vida noturna, pelos restaurantes, pela cultura. Cara, eu acho que existe um certo ar de liberdade em Barcelona. Quem já foi sabe do que eu estou falando. E então, para mim, é um assunto muito pessoal e eu acho muito legal poder falar sobre isso. Mas antes de chamar esse convidado que vai falar para a gente sobre essa história, eu vou só localizar vocês, tá? Uma breve introdução, assim, para vocês terem para quem não conhece a história, para ter uma breve noção, assim, né, do que é tudo isso. Até porque a Catalunha não é o único estado, né, a única comunidade autônoma da Espanha que busca a independência. Outros estados já tentaram, como por exemplo o País Basco, onde surgiu o ETA, né, a ETA, que foi até muito mais violento do que na Catalunha, os atentados terroristas e tudo mais. A Galícia também já tentou. Então o fato é que na Espanha existem 17 comunidades autônomas e que englobam 50 províncias, tá? E isso forma um país economicamente assimétrico. Tá? A Catalunha, que é a nossa personagem de hoje, né? O nosso personagem de hoje, ele tem protagonizado manchetes no mundo todo devido às recentes tentativas de alguns políticos de tornar a região, essa comunidade autônoma, independente do resto da Espanha. O fato é que no dia 1 de outubro de 2017 houve um referendo onde as pessoas podiam votar se queriam ou não a independência. Foi um momento bastante conturbado da história recente da Catalunha. Houve um quebra-pau, o governo espanhol disse que era inconstitucional, violência policial, enfim. Eu não vou me aprofundar muito agora, porque vou deixar o convidado falar mais sobre isso, ele vai falar com muito mais propriedade. O fato é que foi um momento muito conturbado, com muitas manifestações de ambos os lados, né? Tanto os independentistas quanto os não independentistas. Enfim, uma outra curiosidade, né, falando sobre isso, é que esse referêndum ele aconteceu um pouco mais de um mês depois do atentado terrorista que teve em Barcelona, nas Ramblas. Tá? Para quem não lembra, foi um carro, uma van, invadiu as Ramblas, matou uma galera. Eu morava lá naquela época, vi tudo, trabalhava na Praça Catalunha e foi um momento bem tenso, tá?
Mas, enfim, isso é só uma curiosidade. Assim, o fato é que a Catalunha chama a atenção, né, por ter uma participação muito ativa na economia da Espanha, como em toda a Europa, não só da Espanha, tá? Para vocês terem uma ideia, a população da Catalunha representa 16% do total da Espanha e o PIB da região, né, dessa comunidade autônoma, representa 1/5 de toda a Espanha. Então ela é sem dúvida a região mais rica do país, mas também é a mais cara de se viver, onde mais se pagam impostos. E o que alimenta esse sentimento de independência catalã, da independência da Catalunha, não são apenas as diferenças culturais com o resto da Espanha, ou o idioma, os costumes, né? Existem algumas leis diferentes em relação ao governo central de Madrid. E existem questões históricas muito profundas aí. A coisa não é tão recente assim como a gente acha, mas... Seguinte, chega de papo, eu já falei demais, já dei uma introdução aqui para vocês, eu vou deixar o meu convidado falar, até porque eu não sou um grande entendedor de política, eu não sei discutir política, eu admito a minha ignorância política, mas por isso eu até vou chamar o meu convidado e vou deixar ele falar com mais propriedade para vocês. Beleza? João, tu tá por aí? Cadê você, meu amigo? Vamos te chamar aqui, peraí. Bom dia! Bom dia, bem-vindo, bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo, e tu? Tudo certo, então. Tudo ok, tudo perfeito. Em Tudo primeiro ok? lugar, dar os parabéns a todos os gaúchos, que eu sei que o dia de hoje é bem importante para você e para todos eles, no caso, né? Da mesma forma que o 11 de setembro é importante para nós, os catalães, no caso, né? Exatamente, Então, isso aí a gente vai comentar depois. um bom dia, comemorem essa festa tipo nacional, dizer, de vocês, no caso, que é bem parecida à nossa, no caso, né? Mas estamos aí, né? Conta um pouco pra gente o que é o 11 de setembro para a Catalunha, já que a gente começou com esse assunto. Eu ia deixar isso até para o final, mas tudo bem. Na verdade, 11 de Já que começamos, né? A Diada da Catalunha, né? É o dia em que o catalão se joga para a rua, vamos dizer, para, assim, comemorar, que na verdade não foi uma data festiva, na verdade é uma data assim mais traumática que festiva, né? Porque o 11 de setembro significa o último dia em que o catalão conseguiu defender o seu território, a sua cultura, a sua língua, em frente da imposição, do colonialismo, entre aspas, espanhol, vamos dizer. Né? Espanhol. Então, o dia 12 de setembro foi... Então, que caiu, Barcelona finalmente se rendiu, no caso, né? Então, se comemora o 11 um dia antes, logicamente, que é o último dia que nós tivemos a chance de defender a nossa cultura, a língua, a religião, costumes, tradições, tudo isso, no caso. Tudo mais. Né? Que legal. Que legal. Mas e aí, João, tu mora no Brasil, então, cara? Como é que tu veio parar aqui? Sim, eu moro aqui no Brasil desde 2011, no caso, né? Assim, eu tenho relação com o Brasil desde o ano 2000. A primeira vez que eu vim aqui foi em novembro do ano 2000, no caso, né? Conheci uma guria brasileira, no caso, aí o negócio foi indo, evoluiu até casar, né? Infelizmente, hoje sou divorciado, no caso, mas muito orgulhoso de uma filha de 9 anos, catalã, também, nascida em Girona. Nascida em Girona. Do nosso presidente da Catalunha, no caso, nascida em Girona. E, logicamente, com dupla nacionalidade, que logicamente está aqui agora, né? E muito em parte que eu esteja aqui, não muito, quase 99,9% é minha filha, no caso, né? Que legal, pois seja muito bem-vindo ao Brasil, né? Sabe? Espero que... Sim, sempre tenho orgulho de dizer que sempre fui muito bem recebido, bem tratado, assim, consigo fazer amigos logo, sou uma pessoa extrovertida também, no caso, né? Então, consigo fazer logo amigos, a conversa bem fácil, no caso. Que bom, não sou muito amigo de live, nem de redes sociais, no caso, mas senti muito orgulho no teu convite, no caso, né? Poder representar, poder falar desde aqui tão longe, vamos dizer, no caso da minha terra, no caso. E aceitei o convite porque o assunto era esse. Provavelmente, se o assunto fosse outro, não teria aceitado. Não teria aceitado. Que bom, fico feliz que tenha aceitado. Para mim também, como eu falei no início da live, acho que é um assunto que me toca bastante. Porque eu vivi em Barcelona, né, muitos anos, então eu tive lá durante essas manifestações mais recentes, a gente vai comentar sobre isso. Mas eu vivi esse momento catalão importante na história, né?
E achei interessante falar sobre isso, achei muito relevante falar sobre isso. E agradeço mais uma vez ter aceitado participar com a gente aqui, né? Sim, você que já morou lá, no caso, eu sempre digo, né? Para entender isso aí é muito difícil de explicar, tá? Porque não é uma coisa que se explica, não é uma coisa política, é um sentimento. Então, Exato. como tu explica um sentimento, vamos dizer, é complicado, né? É Eu sempre complicado. comparo um pouco com amar alguém, vamos dizer, no caso, né? Assim, como tu explica isso, né? É uma coisa que se sente, não que se Simplesmente explica, vem, sabe? né? Então, ser catalão é uma coisa que também se tem dentro, não é difícil de explicar. Aí tu pode explicar da história, pode explicar que nós temos, pode explicar tudo isso, mas o sentimento, ou tu é de lá, ou tu realmente tu vai lá e gosta tanto do lugar, da cultura, do modo de vida lá, que se acaba apaixonando. E a grande maioria das pessoas com quem eu falei que foram para lá, adoraram, né? E voltariam, e eu sempre digo, Sim. Barcelona, olha, está, se não a melhor, uma das melhores cidades do mundo para se morar, no caso, né? Por Ah, climatologia, por eu cultura, assino embaixo. por Uhum. sociedade, por tudo, no caso, né? Por tudo, né? Exatamente. Eu acho que eu falei no início da live, existe um ar de liberdade em Barcelona Aham. que é incomparável. Eu acho que na Europa, no resto da Europa inteira, não existe uma cidade igual a Barcelona, Aham. né? O clima ajuda também, a Tudo. população, o jeito das pessoas, se diz muito que o catalão é mais fechado, é uma mão fechada, mais fechado de caráter, todo assim, no caso. Mas não é bem assim. Você Não. sabe que quando você conhece um catalão e tem um amigo catalão, vai ter um amigo para sempre, vamos dizer, no caso, né? Então, Isso é verdade, isso é verdade. Talvez seja um pouco mais fechado no início, como no cultura início, europeia geral, né? Não é que nem o isso. brasileiro que já é de cara já, Logo, né? tu é amigo de todo mundo, assim. Exatamente, exatamente. Mas então, me conta, vamos entrar no assunto então, né? Tá. E me conta pra gente de onde vem esse desejo de independência catalão, né? Onde começou tudo isso? Tipo, porque existem pelo menos 11, né, ocasiões históricas, né? E Uhum. de onde vem isso? Vem lá do Compromisso de Caspe, de 1412, né? Se eu não me engano. Sim, na verdade, existem todas as tentativas e acredito que vão vir a acontecer bem muitas mais, no Muitas caso. Porque, como mais. eu digo, não é uma coisa, como tu disse antes, não é uma coisa que apareceu faz 100, 200 anos atrás. Nós estamos falando de uma cultura que existe há mais de 1000 anos, quase, como dizendo no caso. Né? Caramba. Então, Uhum. provavelmente, surgindo até agora, vão surgir bem mais, no caso. Eu, assim, gostaria de situar um pouquinho Catalunha num mapa, assim, geográfico, para também Por entender favor. o porquê das coisas, né? Catalunha é uma região a nordeste da Espanha que faz divisa com França. No Uhum. Mediterrâneo temos Itália à direita, no caso, né? E, logicamente, todo o Mediterrâneo tem Grécia, tu tipo, vai afundar no Mediterrâneo e vai andar para frente, no caso. Então, querendo ou não, é um ponto comercial estratégico, enquanto Uhum. a marítimo nós estamos falando. Na época em que nós, se voltamos no tempo, naquela época dos romanos, ou tu vinha a pé desde Roma, ou tu vinha de navio, no caso, né? Não tinha Certo. outras alternativas, no caso, né? Então, querendo ou Não não, tinha avião Barcelona naquela época, né? é isso. Querendo ou não, Barcelona, o litoral mediterrâneo, Barcelona, assim, até a Valência, todo aquele litoral da costa, se tornou um ponto de entrada para todo o comércio que provinha do Mediterrâneo, no caso. Né? Então, claro, era um lugar estratégico, tanto para quem ia ao norte, para a França, para a Alemanha, para a Holanda, para quem ia para o norte europeu, como para quem vinha do leste da Europa, no caso. Né? Até do Oriente, Uhum. vamos dizer, tu comprou um carro mais no Mediterrâneo. Então, Uhum. é um lugar que deu lugar a uma localização que deu lugar a muita guerra entre quem queria ter o controle, vamos dizer, no caso. Né? Então, Uma Catalunha se achou posição naquele estratégica. ponto, no meio, sendo uma região pequena, evidentemente, se outro bem maior e bem mais poderoso que tu, sempre vai te colonizar, vamos dizer, no caso. Né? Mas então Uhum. era a ânsia de domínio, vamos dizer, de qualquer civilização da época, no caso de controlar aquela região, porque aquela região, primeiro, é uma região rica, no caso, e depois é um ponto comercial estratégico, no caso. Então, daí já começa, né, o pessoal querer se aproveitar, entre aspas, da riqueza, Dessa de uma forma ou de localização. outra, da Catalunha, tá entendendo? Aham. Tá. E aí, qual foi o primeiro grande Avançamos, momento, assim? vamos dizer que avançamos no tempo, vamos até Isso. 1400, 1500, o compromisso de Casper, e acho que não é tanto aí assim
o ponto álgido da petição da independência. O compromisso de Casper foi, afinal, foi um acordo entre vamos dizer, 9 nobres da região da Corona de Aragão, de Valência, de Catalunha, 3 de cada lugar, que acordaram que o rei que sair eleito seria aquele que eles iam aceitar, no caso. Infelizmente, para nós, o eleito foi o rei espanhol, no caso, Felipe V, né? Aí, logicamente, ele puxou para seu lado, começou a reprimir o catalão, começou a reprimir costumes catalanas, começou a pedir mais impostos, então começou a sugar, né? Então, todas essas tentativas, vamos dizer, no tempo vai ter uma cronologia, quando o catalão, de novo, enche o copo, vamos dizer, e a água sai para fora, no caso, o catalão vai e reclama de novo. Por quê? Porque está cansado de ser sugado, entre aspas, não sei se tu me entende. Claro, se tu falar desse modo para um não independentista, vai ter uma opinião completamente diferente. Eu até entendo. Certo. Mas, assim, o certo é que o catalão está na sua terra, na terra originária dele, não colonizou ninguém, não saiu para fora, isso quer ser respeitado. Ao fim de cabo, não preciso que ninguém entre na minha opinião, vamos dizer, que ninguém ache o que eu acho, eu só preciso que o pessoal respeite o que eu mínimo, desejo, vamos dizer, no caso, né? E é uma coisa que o castelhano, né, o espanhol, não consegue entender, no caso, né? Que podamos ser diferentes. E outra, ser diferente não significa ser melhor, porque quando tu fala, não, os catalães somos diferentes, eles acham que tu está falando que tu é melhor. Não somos nem melhores, mas também não somos piores que ninguém. Somos diferentes, somos um povo diferente, uma língua diferente, com uma tradição diferente, uma cultura diferente, um jeito de agir diferente, então, como tal, nós queremos ser diferentes, né? Logicamente, depois disso se deriva todo o aspecto financeiro, econômico, de ter que controlar nossas finanças, no caso, né? Coisa que, logicamente, o governo central não quer largar de mão, porque, como tu bem disse, Catalunha gera entre um 20 e 25% do PIB espanhol, no caso. Mais do que eu falei, então, Então, entre um 20 e 25, vamos dizer, no caso, mas que sim, que é uma grande parte da riqueza da Espanha é Catalunha. Imagina, né? Das 17 comunidades é a mais rica, né, da Espanha. Sim, assim, o norte, no geral, o norte da Espanha seria, por fazer uma semelhança, seria como o sul do Brasil e o norte do Brasil, né? Para nós fazer uma semelhança, assim, né? E em relação ao que tu disse, que a nossa história é um pouquinho meio parecida com a dos gaúchos, até deve ter alguma certa semelhança em querer se revoltar, em querer ter os direitos, mas eu sempre digo que nós temos 1000 anos de história, ou 1100 anos de história. Sim, nesse aspecto não se compara. Existem textos escritos em catalão onde faz já 1100 anos, sabe? Então, querendo, não são os loucos que acordaram ontem com vontade de se independizar, sabe? Ou só pelo aspecto econômico, só pelo aspecto financeiro, sabe? É uma coisa que se leva dentro, no caso, né? Desde muitos anos. E fato, qual foi o papel? Fala. E, tipo assim, durante esse tempo também o governo espanhol tentou reprimir, que tu falou do idioma, né? O governo espanhol tentou reprimir o catalão, certo? O idioma catalão, né? Sim, na verdade, depois do compromisso de Castro, isso passou, o Felipe V reinou, e que nem tu, o Catalunha vai perdendo poderes, vai perdendo direitos, no caso, né? Aí chega de novo, avançamos uns 250 anos em diante, chegamos lá pelo 1700, aquilo que é conhecido como traição austríaca, vamos dizer, no caso. Eu acho que mais que uma traição austríaca, é uma traição europeia, né? Por quê? Porque a Espanha estava querendo controlar a Catalunha, a Áustria vinha da direita, e ainda a Grã-Bretanha pelo meio também, no caso. Então, a reina da Inglaterra, no caso, fez um acordo com os catalães, no caso, se comprometendo a respeitar as tradições, as finanças, todas as leis da Catalunha, né? Enquanto Catalunha apoiasse a causa austríaca para pegar o reino, no caso. Então, Catalunha tinha que se colocar do lado dos austríacos para ganhar que suas instituições, suas leis, sua língua, sua cultura fosse respeitada, né? O acordo foi assinado, tudo bem. Passou um tempo, a guerra continua, a Espanha tenta de novo conquistar a Catalunha, assim, e chega uma hora que a Felipe V, no caso, na época, né,
Aham, assume, vamos dizer, o controle e ele diz que a rainha da Inglaterra assinou, ele não quer saber nada, que não é problema dele, que isso foi uma coisa que ela assinou. o Então, problema é na dela, ela que verdade, se vira. na verdade, o que acontece? O austríaco já estava perdendo a guerra, vamos dizer, no caso, começa a se retirar, o inglês já não quer saber nada, e aí fica o catalão, que é vamos dizer, uma região pequena que não tem força para lutar contra, né? Na verdade, é uma época de guerras, para nós entendermos, não é? Sim, Uma época diferente da hoje em momento dia. Hoje em dia de... tu não tem uma guerra, na época tu tinha guerras por controle de território, de riqueza, né? Então foi assim mais ou menos que aconteceu, né? Uhum. Depois, nesse tempo de guerra, de guerra, negociações, de vai e vem, daquela luta de interesses que nós sempre dizemos, né? Lá pelo 1713 foi chegado um acordo entre a Inglaterra e a Espanha, e eles assinaram o Tratado de Utrecht em 1714, no caso, né? E esse Uhum. 1714, esse 17, dois pontinhos 14, que no estádio do Barcelona, no jogo, acredito que tu tenha ido alguma vez, no Sim, minuto várias. 17, no minuto 17 e 14 segundos, o público de lá, a torcida, grita independência, vamos dizer, né? Porque representa Olha que o ano massa. 1714, no caso. Então, Aham. dito assim, é que nem te digo, é uma luta entre os outros para nos controlar, sabe? Então, Certo. mais basicamente, principalmente, e que nem te digo, vai ser uma coisa que provavelmente vai continuar a acontecer. Vão passar uns anos, vai ficar mais calmo, do mesmo jeito que agora aconteceu, vamos dizer agora, com o 1º de outubro, no caso, casualmente eu estava lá em Barcelona, levei minha Você mãe tava lá. para, foi a primeira a votar na escola eleitoral dela, no caso também, né? E infelizmente também vivi os atentados em Barcelona, só que isso é uma Puxa. coisa completamente diferente, é uma coisa muçulmana, a religião muçulmana, escapa, no meu entender, escapa do meu entendimento como as pessoas podem chegar a fazer isso, no caso, né? Mas não tem Sim, nada a foi, ver com foi... independência, não tem nada a ver com independência da Catalunha, é uma causa Não. muçulmana, no caso, é uma causa Eu religiosa, vamos acho, dizer. eu acho que não é nem uma questão muçulmana, é uma questão terrorista mesmo, né? Terrorista, sim, não, desculpa, Terrorismo. eu usei um termo É, errado. Um terrorista, só que, é, logicamente, dentro da religião muçulmana tem muita gente do bem e muita gente do muito. mal, né? Logicamente, Exatamente. Como tem em todos os como, lugares, né? como em todos os lugares, exatamente. Como todas as religiões, tá? Mas e aí o que aconteceu em 1914 foi que o rei francês passou a dominar a Catalunha, foi? A monarquia 1700, borbônica, não foi? 1714. 14. Isso. E essa monarquia dura até hoje, certo? Sim, exatamente, sim, dura até hoje, mas no meio tu tem alguns capítulos, tipo o de Franco, vamos dizer, né? Nós tivemos recentemente, bueno, recentemente não, faz 50 anos, uma ditadura militar, né? Sim, um momento bem. A monarquia desaparece e surge o ditador, né? Só que casualmente, quando o ditador vai morrer, chama a monarquia de volta e restaura a monarquia, traspassa o poder, vamos dizer, a monarquia está aí porque alguém colocou ela, não porque o povo quis a monarquia, vamos dizer. Se tu vai Certo, perguntar foi para o uma jogada espanhol, política, né? o espanhol adora a monarquia, né? Mas o catalão nunca vai dar, porque o catalão sempre foi republicano, no caso, né? O jeito do catalão sempre foi republicano, não monárquico, vamos dizer, né? E outra, se demonstra que a monarquia, no mínimo no caso da Espanha, é bem inútil, entre aspas, vamos dizer, né? Até recentemente surgiram alguns casos verídicos, né? Tu deves saber que Sim, o rei João Carlos I, que era rei até uns anos atrás, o pai do atual rei, ele está foragido da justiça sim, ele ó, espanhola se mandou, com né? a, com a ajuda do partido que hoje em dia governa na Espanha, né? Então, claro, tu É vê absurdo. esse rei foragido depois de muitos casos de corrupção, e aí tu tem 9 pessoas que quiseram só se manifestar, vamos dizer, quiseram ir para a rua se manifestar, pedir pacificamente, e eles ganharam 12 anos de cadeia, estão presos agora, no caso, são nove políticos que estão presos Que lá, né? bom, né? Então é Que bom. complicado, mas, né? É, Dar um grito para a sociedade mundial, no caso, né? Em prol desses políticos que estão presos agora também, no sim, caso, né? exatamente, exatamente. Em pesos Porque de acredito fato. que nenhuma democracia moderna pode ser aceitável que uma pessoa, por diferença de opinião, raça, sexo, que bom for, ou de Não. pensamento, tenha que estar preso, no caso. Mas isso está acontecendo hoje na Espanha, e até a ONU, há pouco tempo, lançou uma mensagem, um puxão de orelha para o governo espanhol,
que largasse, tinha que soltar seus presos políticos, que isso não podia acontecer, mas o governo espanhol não largou, não. Eles sabem que tem um problema dentro, vamos dizer, no caso, que essa gente, mas não entendem que não, Catalunha, o catalão não depende de Carles Puigdemont, o presidente da Catalunha, ou desses 9 que estão lá. É um sentimento. É muito mais profundo, né, do que... E não vai morrer, sabe? Não vai morrer. Daqui que aqui vai acalmar daqui um tempo, de novo vai acontecer. Quando tu vai abrindo a torneira, vai enchendo o copo, e cada vez que vai encher, sim, provavelmente vai ter um capítulo do estilo, vamos dizer. Um capítulo novo. É isso aí. Isso. E já que a gente tocou nesse assunto, então, dos presos políticos e tudo mais, conta pra gente o que foi, o que aconteceu no dia 1 de outubro, como é que foi esse referendo? Sim. Acredito que muita gente deve ter visto pela TV, no caso, algumas imagens, ouvido, muita gente deve ter se interessado, até porque foi bastante comentado. E uma das funções, logicamente, de Carles Puigdemont, o então presidente da Catalunha, e o resto da equipe dele foi, querendo ou não, que o mundo visse isso. E isso eles conseguiram, em grande parte, no caso, porque aquelas imagens, no mundo globalizado de hoje em dia, aquelas imagens chegaram a todo qualquer canto do mundo, no caso. Até então, um tempo atrás, nessas guerras que nós falava de antes, não existia nem carta, então ninguém ficava sabendo do que, né? Mas claro, hoje em dia, hoje está acontecendo aqui, em um segundo está acontecendo, tu está vendo do outro lado do mundo, né? Então, uma das funções do político catalão foi justamente essa, que isso aparecesse para o mundo, né? Então, o 1º de outubro foi convocado um referendo, né? Da mesma forma que Inglaterra accedeu a fazer um referendo com a Escócia, né? Finalmente os escoceses votaram que não, continuaram, mas tiveram a liberdade de ir lá livremente votar e decidir o que eles queriam, no caso. O que acontece no caso da Catalunha, eu acredito muito que o governo espanhol não quis. Primeiro, não quis porque não quis porque provavelmente sabia que o resultado não ia ser do seu agrado. Então, quando tu já tu prevê que o resultado não vai ser do teu agrado, que tu tenta um pouquinho limitar, no caso, da forma que tu puder, né? Tentaram que as urnas não chegassem nas escolas, tentaram derrubar, tudo aquilo que se viu na TV, no caso, que mesmo assim, com toda essa problemática, com todas essas travas, no caso, né? Conseguimos sim sair na rua e votar pacificamente, né? Que é uma das coisas que também... E se viu muito quebra-quebra, muita de noite, mas muita coisa era provocada também pela polícia do resto da Espanha, né? No caso. Para quem não viu, ou não sabe bem do que o Juan está falando, foi um momento bastante conturbado, porque os catalães foram para as urnas para votar, né? Como se queriam ou não independência, simplesmente isso, era votar, sim ou não. E o governo espanhol mandou a Polícia Federal, e sentaram o pau em todo mundo. Tipo assim, a polícia veio batendo em idosos, batendo em criança, jogando bomba. Agora mesmo, de escutar, me arrepio, sabe? Quando vejo as imagens, me arrepio, porque tu sente, um sentimento de impotência e de que não pode estar acontecendo isso aí, né? E o ódio com que aquelas pessoas chegaram lá, sabe? Não é normal, vamos dizer. Caso, né? Não. Mas aconteceu. Em pleno século XXI, né? Foi um absurdo aquilo ali. Exatamente. Não, então deu todo aquele tumulto. Finalmente todo aquilo terminou. Infelizmente todo aquilo terminou nada, mas sim que eu acredito que hoje em dia muita mais gente no mundo tenha conhecimento do que é Catalunha, porque como muito bem tu falava, para muita gente tu diz Catalunha e não sabem o que é. Tu diz Barcelona e eles sabem o que é. Por quê? Porque o Barcelona... Claro. Famosa, né? É a imagem mundial de Catalunha, no caso. Então, sempre se vai associar isso aí para tentar dar um espelho ao mundo de que é Catalunha, no caso. Exatamente. Exatamente. E qual tu acha que é a importância do Puigdemont naquele momento? Assim, o Puigdemont, na verdade, eu quero acreditar que nenhum político é importante, assim, nenhum dos que até agora é importante, todo tem a sua importância, mas nenhum vai ser transcendental, porque é o povo que está atrás dele, vamos dizer, no caso. Mesmo nós não tendo o presidente agora lá, é o povo que está atrás dele. Carles Puigdemont não é aquele político que tu pode ver
por presença, ele causa impacto, vamos dizer, no caso, né? Isso. Mas, muitas vezes, as aparências enganam, né? Muitas vezes. Então, tu pode achar que não é, mas, que te digo, ele conseguiu, não é ele, toda a equipe, todo o povo catalão, na verdade, conseguiu fazer uma eleição quando estava mais que proibido, estava perseguida. A polícia perseguia as urnas de votação, a ver se achava, elas não acharam nem as urnas, não acharam as papeletas de votação, não acharam nada, tipo, então conseguiram fazer isso, né? E o Puigdemont, assim, na verdade, um cara que estudou filologia catalana, começou a estudar filologia da Catalunha, no caso, deixou assim, o curso a meio caminho, vamos dizer, e aí começou a fazer jornalismo, né? E entre esse jornalismo, um pouquinho de trabalhar em jornal, fazer matérias, assim, começou também a entrar na política, né? Até que em 2006 já começou integralmente no mundo da política, no caso. Eu queria dizer também, que nem tu disse antes, eu também sou apolítico. Não acredito em nenhum deles, mas nenhum, sem exceção no caso. Não sou um grande entendido em política, não quero ser e também não me interessa, na verdade. Não é nenhuma dessas coisas. Tamo junto. Nenhuma dessas coisas. Sim, me interessa dar a conhecer minha cultura, que o pessoal sente que se hoje, com essa live de hoje, nós conseguimos chegar a 10 pessoas que sabem o que é agora a Catalunha, por que assim, que conhecem um pouco da cultura, para mim estou mais que satisfeito no caso, né? Mas não, sim que Puigdemont foi assim. Ele, em 2006, foi prefeito da cidade de Girona, que é uma das 4 cidades da Catalunha mais importantes, no caso, né? E em 2014... Girona, Tarragona, Lleida e Barcelona. São as 4 capitais das 4 províncias, no caso, né? Girona está ao norte, está a uns 100 quilômetros de Barcelona ao norte. Por certo, Girona foi a cidade onde nasceu minha filha, no caso. Olá. E é linda, né? A cidade é linda. Valentina, sim. Então, em 2016, ele foi eleito presidente da Catalunha, eleito por nós, pelo povo catalão, no caso, né? Até que em 2017... Eleito democraticamente, né? Eleito democraticamente, exatamente. Até que em 2017 deu o que deu, no caso, com o referendo do 1º de outubro. E depois o governo espanhol, mediante, de novo, a imposição de um artigo da Constituição deles, que é o artigo 155, um artigo da Constituição, começou a reprimir e tirou ele do mandato, começou a reprimir a Catalunha e pegou o controle das finanças da Catalunha, porque até então a maioria das finanças da Catalunha era a Catalunha mesmo que estava controlando, no caso, né? Só que a Catalunha gera muito recurso e manda muito para Madrid, no caso, mas o que vem em infraestrutura, isso é pouco que vem de volta. Então, voltamos àquela história de novo de ser sugados, de tirar o proveito de uma região, no caso, né? Sim. Mas Puigdemont não é, assim, não vai ser... Pois é, para mim ele parece meio uma pessoa que me corrige se eu estiver errado, mas ele me parece uma pessoa que meio que caiu de paraquedas naquele momento, assim, né? Tipo, ele estava no momento certo, no lugar certo e bum, tudo aconteceu. Pode ser que eu esteja errado. Sim, eu acho que mais uma aparência, até pela fisionomia mais aparência, pode ser. Eu acho que mais uma aparência. E tu vê, se tu ver o vice-presidente, Oriol Junqueras, também é um cara que aparentemente não parece um cara esperto. Mas quantas vezes nós cansamos de ver políticos que parecem grandes pessoas e depois resultam ser o que são, né? Exatamente. Corrupção. Então, as aparências enganam, né? Vamos deixar as aparências do lado, vamos dizer o que parece. E acredito que, nesse sentido, ele foi importante, sim, mas para... no global não seja tanto assim, até porque a Catalunha é uma identidade, não é uma pessoa só, é um povo, é uma cultura, né? Uma forma de entender as coisas, umas tradições. Tu estava lá, tu sabe o que são os castelhés, tu sabe o que é o cagatió, nós não temos Papai Noel, temos cagatió, temos sardanas, temos... O cagatió é demais. a figurinha no presépio do Cagané, que é aquele o caganeiro, né? Número 2, sabe? Isso é demais. Para quem não sabe, o caganeiro é demais, porque é um bonequinho, eles pegam personagens e é um bonequinho, a pessoa cagando, literalmente. É a pessoa fazendo cocô. Isso é muito legal porque mostra que todo mundo é igual, né, cara? Tipo, aí tem o Papa fazendo cocô, o Messi fazendo cocô. Então, tipo, todo mundo faz cocô. Ele vai no presépio, no caso, né? E vai no presépio, fica pertinho da cabana onde, para os católicos nasceu, e para os religiosos nasceu Jesus, no caso, né? Ele fica ali pertinho. Sim, exatamente. E o cagatió... Podem ser tradições absurdas, um pode gostar mais, pode gostar menos, mas são as nossas.
Exatamente. Do mesmo jeito que o gaúcho toma chimarrão, sabe? E ninguém vai questionar o gaúcho tomando chimarrão ou usando bombacha, sabe? Ao contrário. Eu acho que qualquer cultura, desde que é respeitada, é todo bom e é todo conhecimento, vamos dizer, no caso. Né? E eu acho que é justamente isso que deixa a humanidade tão rica, né? Essa nossa diversidade cultural. Diversidade. Só que o que acontece quando outro povo quer colonizar, quer tirar tua identidade, então aí complica, né? Idioma, uma língua rica que nem o catalão, sabe? O catalão, em termos de importância, é tão importante no mundo como o inglês, porque é uma língua reconhecida, no caso, né? É uma língua falada por 4 milhões de pessoas, só no caso, mas é uma língua, né? Tem 1.100 anos de história, que seja, no caso, então, não é uma coisa que vem de mais longe. Né? Exatamente. Exatamente. Mas, e uma pergunta, voltando nesse né, questão do Puigdemont, dos políticos e tal, quando houve o referendo que eles declararam a República, né? Aí a Espanha instaurou o artigo 155. Isso aí. E aí o que aconteceu com essa galera? Puigdemont fugiu, né? Não, o que acontece? Todos os políticos fugiram. Uns estão ainda no exílio, como é o caso do Puigdemont. Outros, os que ficaram aqui foram presos, foram julgados e foram condenados a 9, 10, 11, 12 anos de cadeia, sabe? Assim, então tu pensa, um cara que se manifesta e por fazer isso ganha 9, 10, 11 anos de cadeia, é anormal se tu comparado com outros crimes que tu querias, sabe? E outra, acho que qualquer democracia no mundo, uma constituição de qualquer democracia garante a liberdade de expressão e de manifestação, sempre e quando não violenta, no caso, né? Claro. Dois dos presos, tem essa imagem, dois dos presos que estão atualmente ainda na cadeia, no caso, eles subiram em cima de um carro da Guardia Civil, um carro da polícia da espanhola, né? Subiram com alto-falante, pedir para o pessoal que fosse para casa, tranquilamente. A versão espanhola não, é que eles estavam quebrando o mobiliário da polícia, o mobiliário urbano, o carro da polícia. Essa é a versão deles, né? Então, todo isso, e aí prenderam isso por causa disso. Eles tentam degradar a imagem da Catalunha, do catalão, de todo um pouco. O jeito de dar as notícias, tu enxergava as notícias pelo canal autonômico catalão e tu enxergava as notícias pela televisão espanhola e o enfoque é completamente diferente. Completamente diferente. Até tu podia olhar qualquer TV europeia, a BBC ou qualquer grande canal europeu, vamos dizer, no caso, e o enfoque dele era mais parecido ao catalão que não ao espanhol, no caso. Até se diz que dentro daquela gente que criava tumulto tinha polícia deles disfarçada para criar aquele tumulto. Se é verdade ou não, não sei, mas se for, é muito triste, sabe? É muito triste, né? Sim, porque se faz só para dar mais imagem de Barcelona. Claro, naquele momento, o que o mundo vê? O mundo vê que Barcelona, uma cidade como Barcelona, está naquele quebra-quebra, está queimando containers de lixo de noite, está quebrando mobiliário urbano, no caso. Mas não é bem assim, no caso. E outra, chega uma hora que ou tu faz isso, ou tu é subjugado, sabe? E é o que vem acontecendo com a Catalunha desde 800, 900, 1000 anos atrás, como dizendo no caso. Sim. Eu me lembro nitidamente, cara, quando eu trabalhava justamente na Praça Catalunha, né, na esquina ali. Então, quando vinham as manifestações, eram manifestações pacíficas, de ambos os lados, né? Tipo, vamos ser sinceros, quando era uma manifestação independentista, era pacífica, quando não era independentista, também era pacífica. Só que eu lembro nitidamente da polícia chegando e, cara, eles chegavam sem noção, eles chegavam, sentando a lenha. Exatamente. Tipo, vamos embora, mas, e, meu Deus. É que já vinham com essa ideia, né? Se tu aprofundar exatamente. jeito em como o governo espanhol mandou a polícia para a Catalunha, no caso, eles mandaram, não, vamos lá e aquilo aqui não... Vamos acabar com isso aí. Não vamos deixar eles se crescer, sabe? Vieram desse jeito e usando violência. Exatamente. Né? Hoje em dia, um governo que usa seu exército ou sua polícia para bater no próprio povo, vamos dizer que segundo eles somos seu próprio povo, se somos, né? Claro, exatamente. Então, até que ele dizia antes, é triste. É triste, muito triste. E as imagens, que ainda hoje, quando tu olha, elas doem, vamos dizer, no caso da indignação. Dói. Eu vi essa semana para infelizmente foi mais um dos capítulos que provavelmente a Catalunha terá que passar do mesmo jeito que passou com aquelas guerras que nos comentava antes. Assim, acredito que seja uma história sem fim, vamos dizer, no caso. Porque não é tão fácil assim se separar, né?
E voltando um pouquinho a isso da traição europeia que nós falávamos antes de 300, 400 anos atrás, se tu comparar com o acontecido agora recentemente, aconteceu a mesma coisa, vamos dizer. Catalunha achou que a comunidade europeia ia se posicionar um pouquinho mais a favor dela, né? Justamente foi o contrário. A comunidade europeia não disse nada porque, claro, a Espanha é um país membro da comunidade europeia, né? Então não podia ter uma ideia diferente da que a Espanha tinha, no caso, né? Isso foi no início. Já agora já começam a sair opiniões de gente metida que começa a dizer, não, mas a Espanha tem caras na cadeia que não deveriam estar numa democracia moderna, no caso, fizeram isso aqui, fizeram aquilo ali, no caso, né? E se viu muita gente que passou por ele que não deveria. Também, um ano e meio atrás, tinha um caso de 7, 8 catalães também, que o governo espanhol acusou eles também de instigação à violência. E uma segunda-feira foram pais de família, sabe? Uma segunda-feira entraram nas casas, mas de manhã cedo entraram nas casas, arrombaram as portas, algemaram os caras, levaram. Ficaram um dia e meio, 2 dias em interrogatório, sem poder ver os familiares, sem uma ligação de telefone, ou seja, vulnerando todos os direitos da pessoa e da presunção de inocência também. Ficaram um tempo na cadeia. Finalmente soltaram eles e um ano e meio depois tem se demonstrado que todas as acusações daquele governo espanhol eram tudo mentira e tudo mentira. Montagem, vamos dizer assim. Mas como é a grande maioria, eu não vou dizer, ninguém é santo ao 100%, vamos dizer, né? Com certeza. Mas sim que tem um grande afã por degradar a imagem da Catalunha, no caso, porque é a forma deles vencer, no caso, né? Total. E aproveitando esse gancho que tu falou, fugindo um pouco do tema político, indo mais que talvez uma questão social. Vai falar de futebol agora. Mais ou menos, porque eu acho que o futebol, essa rivalidade do Madrid e do Barcelona é talvez essa rivalidade plasmada, né? Da rivalidade entre a Espanha e a Catalunha. Assim, o futebol, vamos dizer, o Barcelona existe há 130 anos, tudo bem, e Catalunha existe há 1000, então... claro, mas é uma forma de... Hoje em dia, da sociedade, no mundo de hoje e no mundo globalizado, onde o futebol é um dos esportes que manda tipo no mundo, sim, evidentemente o Barcelona é a imagem da Catalunha, no caso, e todos aqueles lances com o Real Madrid, né, 2010, 2011, foram realmente assim... Exatamente, mas... Eu quero jogar assim no sentido de provocação de novo, tipo, porque se alguém segue um pouquinho Mourinho, sabe quem Mourinho é. É um cara provocador, mal-educado, né? Gosta de fazer tumulto, né? É a estratégia dele. Exato. Todas as estratégias são respeitáveis desde que tu respeite meus direitos, vamos dizer, né? Teus direitos terminam de começar nos meus, no caso. Então, Mourinho, apesar que sim, ele gostava de provocar, gostava, né? Quando saía para o campo, acontece que na época o time do Barcelona era assim extraordinário. Acontece que o treinador do Barcelona na época era Pep Guardiola, que é um ícone, vamos dizer, para a Catalunha também, no caso, já não só pelo que representa como técnico de futebol, sino também pelo que representa como catalão do interior da Catalunha, um cara super, muito culto, um cara que vai para a Alemanha, aprende alemão, vai para a Inglaterra, aprende inglês, vai para onde for, aprende, sabe, um cara que se adapta, né? Então o catalão normalmente vai fazer isso. Da mesma forma que eu vim aqui ao Brasil, e a primeira coisa que eu fui falar português, no caso, não posso vir aqui querer impor Sim, com minha filha eu continuo a falar catalão aqui no Brasil, no caso, né? Mas, logicamente, eu tenho que me adaptar ao lugar, né? Então, essa história do futebol, no caso, naquela época, o Real Madrid, querendo, não era muito inferior ao Barcelona. Vamos falar em termos futebolísticos, no caso, não estamos falando mas futebolisticamente falando, seja porque o Barcelona tinha uma geração top de jogadores, seja porque tinha o Messi voando, seja porque o Guardiola é um técnico assim, né, destacadíssimo no caso. Então, o único jeito de atingir ou de chegar a quebrar o Barcelona era só com, né, o arrancar rabo, a briga em campo, o bater, exatamente. Todo esse jogo que o Mourinho gosta de fazer, no caso. Surgiu aquele episódio que botou o dedo no olho do segundo técnico do segundo título, em paz descanse, o segundo técnico do Barcelona, no caso o ajudante do Guardiola na época, né? Enfiou o dedo no olho no intervalo de um jogo, briga assim, mas tudo isso era
teatro, como ele gostava de dizer teatro, ele dizia teatro do Bueno e eu digo teatro de Mourinho, porque ele estava na sua era sala. o jogo psicológico dele, né? O jogo psicológico. Ele estava na sua sala. Mas sim que é verdade que, logicamente, Barcelona, como imagem da Catalunha, e quando enfrenta o Real Madrid, que é capital da Espanha, evidentemente isso mexe, além do futebol, mexe outras coisas também, no caso. Mas não gostaria eu falo isso também muito por questão de que eu percebo que foi instaurada uma certa cultura de que existe um ódio dos catalães em relação aos espanhóis e dos espanhóis com relação à Catalunha. E eu digo de boca cheia que não existe nada de ódio na Catalunha com relação à Espanha, porque eu vivi muito tempo em Barcelona, como já falei várias vezes aqui, então não existe um ódio. Sim que existe, eu senti algumas vezes uma certa xenofobia em algumas pouquíssimas pessoas, da mesma forma que acontece aqui no Rio Grande do Sul, ou aqui no Brasil, exatamente da mesma forma. Mas então, em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Exatamente. Mas, assim, eu particularmente não odeio ninguém. Ninguém brasileiro, ninguém espanhol, ninguém americano, ninguém. Eu respeito todo mundo, vamos dizer, no caso, né? Mas sim que é verdade que o mundo afora o pessoal acha que sim, que existe, que o catalão odeia. Não, o catalão não odeia ninguém. O catalão não odeia ninguém, não. Sua cultura, suas tradições, que respeitem sua língua, vamos dizer, não quer ser pisoteado, sabe? Então, ódio, eu particularmente não tenho nenhum ódio. Acredito que eles tenham um pouco mais de ódio, assim, gostaria de pensar que não, mas acredito que eles tenham um pouco mais de ódio versus nós que não nós versus eles, no caso, né? Porque justamente aquilo que eu te disse antes, quando tu diz que tu é catalão, eles estão achando que tu estás te achando mais. Não. Eu estou me achando diferente. Não mais, diferente. Sabe? Do mesmo jeito que tem o chinês, tem o coreano e tem o tailandês e tem o da Inglaterra, vamos dizer. Nada a ver. São culturas diferentes. E está tudo bem. Gente diferente. E todo é respeitável no caso, né? Acho que todo mundo... A diversidade cultural enriquece qualquer pessoa, no caso, né? Sim, totalmente. Na escola, nós estudava das 10 matérias, nós tínhamos que estudar obrigatoriamente 6, 7 em catalão, no caso, né? Tempo atrás, agora em 2014, foi feito, na verdade, o governo catalão da época chegou a um acordo com o governo espanhol em que o governo catalão redactaria um novo conjunto de leis, um novo estatuto para a Catalunha, no caso, e que levaria ele à votação. E se o povo catalão aprovava aquele estatuto, seria enviado para Madrid e seria aceito pelo governo espanhol. Voltou, o estatuto foi aprovado, no caso, foi enviado para Madrid e voltou recortado em mais de 14 artigos, vamos dizer, no caso, né? Então, voltamos, cada vez que tu quer andar ou que tu acha que tu tens chegado a um acordo, tu tem, vamos entrar para aquela traição ou aquele não cumprimento do acordado, vamos dizer, no caso. Sim, não. Então, chega uma hora, Carles Puigdemont chega, esse é o presidente atual que está chega uma hora que ele tu tem que agir, vamos dizer, porque chega de abaixar a cabeça, no caso, né? Então, um pouco a história da Catalunha é um pouquinho essa, chega de abaixar a cabeça. Tempo atrás, meu avô era perseguido em Barcelona, foi chegado a ser preso por falar catalão no metrô, no ônibus, pela polícia, pela Guardia Civil espanhola, que na época era ditadura militar, no caso. Simplesmente por falar o idioma, né? Isso, cara, isso não tem cabimento. O teu idioma, exatamente. Não tem cabimento. É um assunto complicado, que nem te disse antes, é como... É difícil de explicar, tem que sentir, tem que morar... E eu vejo que muita gente que vai lá, propriamente o goleiro do Barcelona, o alemão, né? Só que o alemão já tem outra cultura também, né? Ele chegou lá, a primeira coisa que foi fazer foi aprender a falar catalão, né? Ele anda de metro em Barcelona, ele quer sentir a cidade, né? Todo mundo que vai adora, assim, acho que todo mundo gosta. A gastronomia é boa, um litoral fantástico, neve, montanha, sol, praia, chuva, assim, é uma região muito boa, muito rica, com muita história, com muita cultura, com muito lugar para conhecer, no caso. Com certeza, quem nunca foi... Vai, porque vale desde aqui, os dois recomendamos que quem não foi, vai lá, que com certeza... Vai, pelo amor de Deus. A Costa Brava ali Putz, é demais. Na verdade, eu sou nascido em Barcelona, mas aos 18 anos eu fui morar na Costa Brava. Eu morava em Platja d'Aro. Aonde, né? Aí. Platja d'Aro, nossa, sensacional, lindo demais. Eu morava no litoral por os negócios, tinha firma lá, um negócio lá, então eu morava lá, né? Mas eu sou natural de Barcelona, né? E depois, em 2011, vinha morar aqui, no caso, né? E veio morar no Brasil. Mas diz então como é que tá
que a gente já falou de tudo, história de 2017, né, de 1700 e pouco. Como está hoje a situação política da Catalunha? Hoje, a situação está complicada, no sentido de que cada vez que o governo catalão quer fazer uma coisa, se encontra uma repressão do governo espanhol, tal que agora o presidente que entrou em função do Carles Puigdemont, que está no exílio, ele vai ser tirado do poder meio logo, vamos dizer também, né? Só por botar uma bandeira pendurada num prédio que está na Catalunha, sabe? Então, qualquer coisa que suponha uma ameaça, tipo, o que eles acham que é uma ameaça ao poder deles, então, atualmente a situação está meio assim, também a pandemia não ajudou nesse sentido, vamos dizer, né, para o mundo todo, né? Mas está meio assim no ar, né? O catalão sim, se sentiu um pouco defraudado, tipo, não enganado, mas defraudado no sentido de não poder chegar onde ele queria, não poder ter a república, no caso, né? Sim. Mas pode apostar que o catalão não está morto, vamos dizer, ele está assim, em stand-by, vamos dizer, no caso, e preparando para o próximo embate, né? Que, o próximo movimento. Provavelmente é uma história de ida e volta, vai vir mais de uma, do que nem falei antes, acho que vai ser para sempre, né? Vai ser complicado, vamos ser realistas, né? Vai ser complicado conseguir uma república, eles não vão querer largar de mão uma região rica, é todo não, de forma alguma, né? É um conjunto de coisas, vamos dizer que é complicado. E hoje em dia a política está muito assim, o governo espanhol vive dias também de corrupção, até com a monarquia, assim, se tu parar para pensar, não tem ninguém limpo, vamos dizer no caso, né? Não estou querendo dizer que só os catalães sejam os limpos, não, também se deram casos de corrupção com um dos últimos presidentes, né? com Jordi Pujol, se deu caso de corrupção. Com certeza tem gente corrupta e ruim em qualquer lugar do mundo, no caso, né? Em todo lugar do mundo. Às vezes a gente acha que no Brasil, a gente acha que é só no Brasil, né? Não. O problema é que aqui no Brasil aparece mais porque tem muito mais dinheiro. Esse é o problema, é uma grande potência. O problema é sempre o dinheiro e o poder, vamos dizer, né? Esse sim, exatamente. Pessoa, né? Infelizmente, né? Mas um país rico que o Brasil podia ser a primeira potência mundial por tudo que produz, tudo que mas é como uma empresa, eu sempre comparo com uma empresa mal administrada, no caso, né? Totalmente. Mas vamos desejar que melhore, não sei qual é a fórmula, que o Brasil melhore também, não tem uma fórmula, acho um pouquinho difícil, porque também tem uma parte assim, cultural, vamos dizer, educacional, de base, vamos dizer, né? Aquele típico jeitinho brasileiro, no caso, é complicado, mas vamos torcer para que aos poucos melhore também, sim. Exatamente. João, eu quero te agradecer muito, a gente está chegando quase no final aqui, já estamos 1 hora, passou voando, né? Eu sei que esse assunto ainda tem muita coisa para conversar ainda, é um assunto muito denso, né? Com certeza, sim. Eu agradecer também o convite, no caso, fiquei muito feliz de fazer parte de que nem disse antes, se alguém, não sei o pessoal que entrou na live, mas se alguém gostou e ficou sabendo mais alguma coisa, se interessou pelo assunto, até nós deixamos de comentar sobre o documental do Netflix, As Duas Catalunhas. Isso, Tem um documentário Duas Catalunhas, chama, né? No meu ver, não existem duas Catalunhas, tá? Esse é um documental que é feito para falar de duas Catalunhas, mas Catalunha existe só uma. Tá? Só uma. Não existe duas, né? Então, claro, mas eles vão colocar el lado independentista e o não independentista, no caso, para poder fazer sim, exatamente. Até porque se só fosse no seu lado, provavelmente ninguém olharia, só os catalães olharíamos, no caso. Só os catalães, exatamente. Mas vale a pena ver para, né, tem algumas... É um momento histórico, né, da Catalunha. Mas eu acho que essa divisão também é um pouco do que acontece, claro, é muito midiática, mas é um pouco do que acontece hoje no Brasil, né? Tipo assim, ou tu é isso ou tu é aquilo, não tem meio termo. Exatamente. Ou tu é Bolsonaro ou tu é... Isso não existe. Tem que encaixotar as pessoas, classificar as pessoas, não? E totalmente. Diversidade é diversidade, cada um é bem como é e livre de ser o que quiser ser e de pensar o que quiser pensar, né? No mundo totalmente. moderno deve ser isso, no caso. Respeito e liberdade, né? Então, isso aí, gostei muitíssimo do teu convite, foi muito legal. Eu fico honrado.
E vou deixar também assim, para deixar um pouquinho em suspense, muito em breve, daqui um tempinho, não muito, né? Vai ter alguma novidade aqui na região Opa, referente a isso aí. Então vou fazer opa. convite para o pessoal que queira me seguir no Instagram também, provavelmente vai ser criado no Instagram, mas vai ser uma coisa que provavelmente o pessoal vai gostar. Acredito que você também, no caso, né? E é Me fala mais sobre. uma novidade que pretende trazer parte da cultura catalana para o Brasil, especificamente para a região do Vale do Taquari, para o Rio Grande do Sul, no caso, né? Que demais, Então, que demais. Pô, me mandam no privado depois, eu quero saber mais e pode vou deixar. participar. Não, eu não vou te deixar no suspense, só para o pessoal que vai seguir nós na rede. Só para deixar no ar. Então, galera, segue aí o João, que vai ter muito mais informações sobre essas novidades. Que massa. Que Certo, massa. Felipe. Então, muito obrigado. Ah, outra coisa que eu ia comentar, tem um site que eu descobri esses dias até, eu nem sabia que existia, que chama Aqui Catalunha. Aqui, eu até anotei aqui para não errar. Aquicatalunya.com.br, né? Não visitei. É É. brasileiro. Não visitei Eu o não sei site. quem faz, ele está em português, mas tem muita notícia sobre a Catalunha nesse site. Eu Aham. achei sensacional. Achei muito Tem legal. também, Descobri essa semana. até esqueci, tem também alguns lugares onde se consegue fazer algum curso assim de catalão. Se alguém se interessa em aprender alguma coisa de Olha, catalão, tem cursos gratuitos. Até tem uma amiga em Novo Hamburgo também, que eles têm uma escola de idiomas também bem metidos. E qualquer informação que o pessoal queira ter referente a Catalunha, se interesse, pode sem problema chamar no Instagram, que com certeza será bem recebido e bem-vindo. Porque show de bola. o que o catalão quer é contar sua história, explicar sua história que o pessoal saiba, que conheça, que respeite e que goste, porque provavelmente vai gostar, sabe, de Sim, com tudo que certeza. representa a Catalunha, né? A É uma história Catalunha, muito rica, né? gastronomia, assim, todo. Os melhores chefes do mundo são catalães também, no caso. Então, essa história das surpresas que eu quero deixar assim em suspense vai um pouco relacionado com isso também, né? Mas vamos deixar aí no caso por enquanto. Ah, eu vou querer saber mais. Mas, João, muito obrigado. Muitas gracias. Muitas gracias. Tenha Muitas gracias. um bom dia. Celebrei o dia dos gaúchos, diguéssim, que um bom dia, mengeu molta carne e não bebeu gaira cerveja. Por supuesto. Não tome muita cerveja. Mais ou menos. Até mais, Valeu, então. muito Um abraço obrigado. a todo mundo. Um abraço. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, então, galera. Grande aula da Catalunha. Muito obrigado, João. Galera, muito obrigado a presença de todos vocês. Domingo que vem tem mais. Beleza? Forte abraço, um abraço a todos os gaúchos, gaúchas e todas as querências. Feliz 20 de setembro também. Valeu? Forte abraço. Oh, cara, um monte de comentários, que massa.